Sejam todos muito bem-vindos ao 7º podcast Sai do Raso. E hoje eu comecei diferente, tô em pé, porque eu quero mostrar para vocês o arraso desse look. Dá uma olhada nisso. Vamos também olhar o look da minha convidada. E isso daqui é arte de quem? Quem é a culpada? Quem é a culpada? Euzinha! Olha esses looks que sensacionais. E a gente não poderia começar de outra forma, Não, né, gente? Sem contar os acessórios, Sem né, Tati? contar esses acessórios, que aliás hoje eu já fiz um vídeo. Porque eu sou Sim. dessas. Quando eu amo e eu falo mesmo. Meninas, muito obrigada por vocês aceitarem, né, o convite. Porque eu falo assim, podcast ao vivo não é para qualquer um, não. Né? No mínimo, elas têm que ser muito lindas, poderosas, com história para contar, um conteúdo fora do normal. Mas qual que é o tema da 7ª edição? O preço invisível de ser uma mulher forte. Toda vez que a gente está falando de identidade, tem uma grande história por trás. E quando a gente está falando de identidade, não são todas as pessoas que possuem uma identidade. Tanto que se a gente for começar aqui a pensar sobre isso, né, a gente poderia falar da modinha, né, do formar aura. Ou seja, gente, isso não é identidade. Não é? É modinha. Mas, enfim, por que eu fiz essa proposta para a 7ª edição? Porque nós temos histórias que elas vão nos servir de referência. Então, antes, né, da gente começar essa edição, hoje eu quero que vocês entendam que todo mundo conhece e talvez esse momento ele seja exclusivo para você que está pensando em identidade, que está buscando uma identidade, que quer se conhecer melhor. E esse processo, ele nunca é fácil. Não, Ele nunca é fácil. Todos nós temos sonhos, temos desejos, mas junto disso, nós temos os medos, as angústias e as preocupações. Então, para a gente, né, começar de verdade, eu quero que as meninas, minhas convidadas lindas, se apresentem, por favor. Pode começar, Dani. A briga já para começar, sabe? Bom, então vamos lá. Eu sou a Andrea Alcântara Bertocchi, sou psicóloga, sou neuropsicóloga e sou mestranda atualmente, né? Sou mestranda em desenvolvimento territorial e meio ambiente na Uniara. E fora, eu falo que diploma não faz a pessoa. O que faz a pessoa é, de fato, quem ela é na sua vivência. E fora isso, eu sou, acima de tudo, mãe e esposa típica com muito orgulho. Muito bem. Vamos lá, Dani. Eu sou a Daniela Capristo, sou proprietária da loja Crave Canela, atuo no varejo há 18 anos e sou extremamente apaixonada pelo que eu faço. A gente consegue perceber, né, o quanto que isso não é paixão, porque paixão dura pouco. Exatamente. É um amor absurdo. Acredito que vai até mais para até propósito, viu, Tati? Sim. Porque eu sou suspeita. Quanto tempo que eu sou cliente da Dani, depois a gente ficou um tempo sem ver. Eu falo que são os acasos, né? E nós fomos nos encontrar através do quê? Da ponte que foi você. Então a Dani me vestia, a Dani e o Guilherme lá atrás. Crave Canela participou da nossa casa há muito tempo. Já me salvou muito, né, Dani? Ixi, eu acho que a Andrea, eu não sei nem se eu tinha loja ainda, Não. né? Eu acho que eu era sacoleira. É 18 anos de loja, mas antes da loja ainda foram muitos anos de sacoleira. Eu acho que a Andrea é da época de ser sacoleira ainda.
E aí imagina o orgulho de estar sentada aqui do lado dela hoje. Sim. É por isso que o tema ele é forte e ele é importante, porque eu falo assim, embora as mulheres hoje elas tenham um papel muito diferente, muito evoluído na sociedade, ainda nós temos tantas outras pessoas com dificuldade de se reconhecer. Sim. Então, quando a gente tem essa possibilidade de falar sobre essas histórias, propósito de vida e de mostrar aquilo que nós temos em comum, né? Que todas nós, em algum momento, nós sentimos medo. Sim. Com Nós certeza. estamos levando exemplos, nós estamos levando tanta coisa para essas outras pessoas que ainda não formaram uma identidade, né? E eu dividi isso em alguns blocos para a gente poder falar de coisas bem assim separadinhas para todo mundo poder entender e acompanhar. O primeiro bloco eu coloquei a força que nasceu da necessidade. E aqui é algo mais atrelado para o emocional mesmo, Sim, sim. né? Principalmente eu quero que a gente pense em autorreconhecimento. Eu não quero que a gente se preocupe com a imagem que as pessoas têm sobre nós. Eu quero que a gente trabalhe agora autorreconhecimento. Em que momento que vocês perceberam que precisavam ser fortes? Isso aconteceu quando e através do quê? Quer começar essa, Dani? Bom, eu acho que no meu caso, eu acho que tudo foi acontecendo naturalmente, assim, na minha vida. Uma infância meio complicada, eu tive que ter uma maturidade muito cedo, e aí as coisas foram vindo tudo muito precoce, né? Eu comecei a namorar muito cedo, me casei muito cedo, fui mãe, né, aos 21 anos, e aí eu acho que isso fez assim, eu não tive a opção de não ser forte. Ou você vai ser forte ou você vai ser forte. Então eu acho que foi dessa forma que eu descobri uma força interior que nem eu mesma sabia que tinha. Mas no decorrer aí dos acontecimentos, dos dias, dos fatos, vai vindo aquela força, e você fala, uau. Nem eu sabia que eu tinha esse potencial todo dentro de mim. Então, eu acho que no meu caso foi vindo naturalmente aí do decorrer dos Da sua fatos. história, né? Da Isso. sua história. Sim. Muito obrigada. E você, dona Andréa? Bom, eu venho, né, já que para falar sobre profundidade, e aliás eu quero te parabenizar, Tati, por trazer esse tema, porque eu como psicóloga mesmo, agora eu quero até falar com o pessoal que está em casa, eu tenho visto muitos relacionamentos rasos, e eu bato sempre na tecla com as minhas pacientes, com as pessoas que chegam até mim, porque eu me sinto privilegiada, é um grande presente quando um paciente nos escolhe. Então eu costumo dizer assim, sejam profundos, sejam intensos, o mundo precisa de pessoas emocionadas. E essa conexão que nós estamos perdendo. Então, até há pouco tempo agora, a gente estava comentando eu, a Dani e o Guilherme, boa pergunta até, e é justamente sobre o que a gente estava falando, ser forte. Eu fui empurrada. E eu tenho como base, às vezes as pessoas questionam, né, mas psicóloga, eu ser psicóloga não me invalida que eu seja cristã. Então tem Andréa sem trazer esse Deus, tá? Não estou falando dentro de ética, dentro de religião alguma, mas eu estou dizendo de algo que me move. Todos nós temos essa centelha. Então, eu fui empurrada para essa situação. E eu vejo hoje, na minha percepção, que naquele momento que eu fui empurrada, eu tinha duas opções. Ou eu sucumbia e me deixava endurecer pela dor, e aí quando a dor, o sofrimento endurece, ele cria uma casca. Ou eu me deixava ser transformada. Aí eu decidi, sem dúvida, a segunda opção, que foi ser transformada. E também eu vejo que toda transformação acaba virando um propósito. Mas aí é que tá, é sempre escolha. É sempre uma escolha e uma consequência. E a gente acaba, no final das contas, pagando um preço caro por isso. Mas eu volto a falar, vale a pena. Não volto atrás em momento nada. algum. Não voltaria, Dani. Ô, Tati.
E o aprendizado que a gente tem, né? Fala assim, gente, eu acho que o mais importante da gente sempre frisar para qualquer pessoa, quando a gente está dando, né, uma experiência pessoal, é o aprendizado. Sim, Porque a gente tem medo, muito Sim. medo, mas são nos momentos que a gente suporta, que a gente aumenta a nossa resiliência, que com certeza nós estamos aprendendo. sim, 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 com certeza. Embora nós tenhamos, né, nós somos dotados de linguagem e pensamento, eu adoraria que todos aprendessem só por observação. Mas não, Não, não não aprendem. aprende. Principalmente os nossos pequeninos, né? Seguem exemplo. Então, às vezes, fala assim: cuidado, Não não pode, vai vai ali, não machucar. cuida. Não, cuidado você, pai e mãe. Cuidado você, porque ele tá te seguindo. Sim, né? Isso daí a gente acaba propagando o tempo todo, né? Até agora que nós estamos passando numa geração mais caótica por conta de tecnologia, acesso rápido e fácil com qualquer tipo de conteúdo, eu falo assim, cadê os pais? E eles estão reproduzindo, com certeza. Então, assim, se o pai e a mãe passam muito tempo ali num celular e não tem tempo de qualidade, cultura familiar, você pode ter certeza que ele vai estar reproduzindo exatamente aquilo que você está fazendo, ou seja, em telas, em telas, Exatamente. né? E aquilo ali nós estamos liberando dopamina rápido, né? Então, cada vez. Deliciosa, E cada deliciosa. vez vai realmente. Só que para uma coisa ruim. Né? Estimula a produção de dopamina com atividade física, com leitura, com Perfeito. caminhada, acampamento, vai correr, vai pular, vai brincar, vai subir na árvore, né? Exatamente. Enfim, olha aí por onde nós começamos, né? E, Sim. gente, a gente precisa falar um pouquinho, né, sobre essas questões mais emocionais, porque somos o que somos por conta de toda a história. E assim, por mais que a gente tenha assim, momentos ali de dor, de tristeza, eu falo, tudo isso aumenta repertório. Aumenta. E a gente, depois, em determinado momento, a gente entende todos esses processos. E aí a gente entra naquela fase também de gratidão. Eu falo assim, poxa, foi coisas, né, pesadas, difíceis, mas nossa, me serviu tanto. Me fez crescer tanto. A gente só demora para entender, mas chega um momento de maturidade e tudo faz sentido. Sim. Vocês escolheram ser fortes? Ou a vida fez essa escolha por vocês? E foi mais ou menos algo que vocês acabaram falando, né? Mas assim, dentro dessa parte do ser forte, o que fez, assim, vamos pensar aquilo que realmente fez com que vocês se sentissem mais fortes. Sempre tem alguma coisa que toca, que pega, que faz a diferença e que a gente sabe decifrar, que a gente consegue entender. Vocês passaram por esse processo? Sim. E Sim. aí? Quer você primeiro? Essa daí eu acho que as duas. Iniciamos com a vida me fazendo ser forte. Então a vida me fez olhar e falar: vamos lá, reage. Mas ao mesmo tempo, essas situações, eh, hoje eu vejo assim que tudo isso que foi acontecendo na minha vida, muito jovem, aquilo eu não me vitimizei. Eu não abaixei a cabeça e usei aquilo como: "Poxa, olha o que que a Desculpa. vida fez comigo, e hoje eu vou tomar esse caminho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque olha o que que eu tô vivendo", tal. Não, aí eu escolhi ser forte, nesse momento. Quando eu me olhei e falei: "Não, eu não vou aceitar essa situação. Eu vou fazer a minha história do meu jeito, independente do que a vida tá me propondo". E o vitimismo eu não deixei entrar na minha vida. Aí eu resolvi olhar para o espelho e dizer: você é forte. Você vai conseguir, você vai mudar, você vai vencer, você não vai aceitar certas coisas. Então eu falo que essa situação, primeiro a vida me escolheu para ser forte. E diante das situações, eu Se escolhi ser colocou a ser forte. forte. Você Isso. consegue identificar o que te colocou a ser forte? Foi algo pessoal? Foi algo externo? Você consegue identificar isso?
Hoje você tem clareza? Sim, sim, tenho clareza. Tipo, a minha vida pessoal, porém consequências de atos que não foram eu que fiz, né, no Sim, caso, não foi mas provocado por você. consequências que chegaram até mim, mas eu escolhi ser forte, dar a volta por cima e seguir, E né? aí foi montando a sua trajetória. Sim, Muito bem. fazendo as minhas escolhas. E aí, dona Andréia? O meu já é um pouco mais complexo. O seu ponto. É o meu ponto. O Tati, eu cresci, não é segredo pro Guilherme, nós somos vizinhos de vida toda. Eu cresci dentro de um lar que existia amor, mas ele não sabia ser externalizado. E sobre a presença do alcoolismo. Então, hoje eu ressignifiquei e eu entendi que meu pai deu exatamente o que ele poderia dar. E está tudo bem. Hoje ele não está mais aqui. E aí, a tosse. Ar-condicionado é uma guerra pra mim, tá? O ao vivo é isso, gente. Não, Hum, é os Tranquilo. acontecimentos. E aí, eu me deparei com a questão de ter esse lar desestruturado, de uma certa forma. Uma mãe que suportou muito mais do que ela merecia. Minha mãe nunca precisou tanto que todo lugar as pessoas falam assim pra mim. A Andréia vai ter uma festa de aniversário, todo mundo já sabe que é 4. Então, assim, hoje a minha mãe tem um lugar que é de merecimento dela. É como se, em algum momento, até em terapia eu trabalho isso, eu tenho que honrá-la. Eu tenho que honrá-la. Porque a minha mãe é o maior exemplo que eu tenho. E aí, eu me seguro pra não chorar, porque tem momentos que a gente precisa se segurar. Mas aí, voltamos àquela questão. Passando por tudo isso, vendo esse lar desestruturado, eu sou uma grande improbabilidade. Quem me conheceu na adolescência, na infância, jamais iria imaginar. Hoje eu encontro as pessoas falando, Andréia, você, psicóloga, Então, assim, para você ver o impacto que a gente causa, o impacto que o exemplo causa nas pessoas. Mas aí eu volto lá, são as escolhas. Eu escolhi assim como a Dani. Bateu, ô Tati. A vida bateu e bateu com força. Ela não teve dó de mim, não. Em nenhum momento ela teve pena de mim. Ela me bateu muito forte em relação à mãe, em relação ao alcoolismo, em relação a tudo. Quando eu achei ali na minha fase do namoro que as coisas iam amenizar, eu ganhei de presente meu marido. As coisas começaram também a acontecer depois de presente. Eu falo que isso tudo é presente, porque é como a gente recebe, que eu acho que ressignifica tudo. Vieram as situações com o Davi e tudo mais, então, no meio desse empurra, eu não tive tempo para respirar. E a hora aquele fôlego que eu respirava, a única coisa que eu falava assim: eu vou, segura na minha mão. O senhor sabe que eu vou. Se o senhor me colocou nessa situação, me dê como chegar até lá. Então eu vou. E aí as coisas foram indo e eu fui seguindo. Mas eu tenho nítido para mim o meu momento da virada de chave. A minha virada de chave foi o dia que uma mulher que não poderia ter filhos, para quem não sabe, o pessoal de casa, as pessoas que convivem comigo sabem. Eu tenho vários problemas de saúde. Eu já tive 4 tromboses, 2 embolias pulmonar. Tenho uma doença incurável que é chamada hipertensão pulmonar. Fiquei presa no oxigênio por 1 ano. E, segundo os médicos, eu tinha tantos anos de vida, já coloquei eles no chinelo há muito tempo. Falei para eles, pode esquecer. Desistir. Não, pode desistir, porque eu não vou embora. Mas a minha grande virada de chave foi no momento em que uma mulher que não poderia ter filhos, que Engravidou. eu fui uma tentante de 4 anos, por isso que eu falo, nenhuma dor é sem propósito. Ela vira propósito lá na frente. E eu consegui engravidar do Davi com quase 150 quilos. Ele nasceu de 6 meses e hoje tá ali fora, aquele garoto. Grandão. E justamente hoje eu acolho quem? Por isso que eu falo, gerar testemunho dói? Dói. Eu pedi, Tati? Eu pedi, Dani? Não. Pessoal de casa, eu não pedi. Assim como nós temos muitas pessoas que estão nos assistindo que também não pediram. E estão nesse momento se questionando. Então, eu acho que vai trazer muita identificação.
que também tá passando por isso. E eu acolho a sua dor, nós acolhemos a sua dor, porque a gente sabe que realmente dói, gerar um testemunho dói, mas vale a pena. Porque lá na frente a gente consegue encontrar o propósito. Se eu não tivesse recebido o Davi, jamais eu seria a mulher que eu sou hoje. Em momento nenhum. A clareza. E ó, vale ressaltar, né, pessoal, que como que isso, assim, é muito comum, é que nós paramos de ouvir o próximo, né? Mas as histórias, assim, se misturam, né? Eu também tenho essa história, né, de uma infância muito difícil, muito pesada, de família totalmente disfuncional, que não tinha essa coisa do afeto, do carinho. E mesmo assim, né, eu falo assim, olha como que a gente acaba o tempo todo, né, ali, se reconstruindo. E olha os resultados. E verdadeiramente são escolhas, Sim. né? Eu também escolhi fazer diferente. Então, como é importante a gente falar um pouquinho das nossas histórias, por mais que o nosso objetivo seja assim, mostrar os nossos projetos, falar sobre, Sim. né, as nossas questões profissionais, né, o poder que a mulher ela consegue hoje. Eu falo, antes disso tudo, existe uma pessoa, existe uma história, existe tanta coisa que ninguém imagina. E aí entra nessa próxima pergunta. Existe alguma história que ninguém sabe? Que ninguém, as pessoas não conseguem imaginar? Tem. Agora chora todo mundo, né? Essa Você, é hein, a Tati? parte que eu falei, bloco emocional. Segura as pontas, mulherada. Olha, pessoal de casa, não tá fácil aqui não, viu? Essa eu vou começar porque assim eu choro rápido e já passo pra Dani. Ó, tem sim. Eu tenho muitas histórias. Muitas coisas, muitas vezes eu vou, pra quem não sabe, eu tenho a questão do Davi, né, que é autista, nível de esporte 1, ele e meu marido. Então eu brinco, falo assim, eu vivo entre a cruz e a espada, porque a hora que um regula, o outro desregula, e a hora que eu fico no meio daquilo ali. Só que foi graças a eles. Quando eu falo, quero só ressaltar para não ser injusta com as minhas mães. Eu falo minhas mães pelo projeto. Eu falo que eu sou abençoada por tê-los, mas eu não romantizo o autismo e também não desejo, porque só Deus e eu sabemos. E aí, quando o Davi veio, eu não sabia nem o que era autismo lá atrás. E o meu marido também naquela disfuncionalidade e tudo assim, eu adoeci num limite que eu falei, gente, eu não vou sair daqui nunca mais. E aí é que tá, vem mais uma vez aquela mão que te levanta. E no meio daquele percurso todo, volto a dizer, sempre com o apoio da minha mãe, a minha rede de apoio é a minha mãe. Veio o momento decisivo, o que eu vou fazer? E aí, uma coisa que eu evito muito de contar, e eu acredito que são muito poucas pessoas, eu já pensei várias vezes porque lá atrás eu não via saída. Eu não via. E ainda hoje eu vejo uma sociedade muito preconceituosa, Tati. Uma sociedade que rotula as pessoas. Limitada demais. Sim, sim. Então eu falo assim, se cada um assumir de fato seu propósito, a gente consegue fazer tanta coisa. Então, em honra às minhas mães, aí a partir disso nós montamos, que é a minha vivência, a Associação Destemidas. E esse lado que ninguém sabe é aquela mãe trancada no banheiro chorando, desesperada porque não sabia o que o filho tinha. E sozinha, né, gente? É aquela mãe que no supermercado todo mundo ria. É aquela mãe que precisou mudar o filho 6 vezes de escola porque ninguém conseguia entender ele. É aquela mãe que pedia socorro para Deus e falava, você esqueceu de mim? É aquela mãe que ficava procurando alguém na rua, pelo menos para vir e falar, vem aqui, eu vou te escutar. Aquela mãe que tinha um marido também, que o Danilo é o amor da minha vida, tá comigo. Nós estamos juntos há mais de, estamos completando agora 24 anos no total entre namoro e casamento. Então,
o que de mais forte eu tenho é isso, são os meus momentos sozinha que eu questionava. Mas aí eu nunca pensei em desistir de fato. Nunca foi essa opção. Mas eu queria colocar um fim naquela dor, sabe? Porque ao mesmo tempo eu pensava, o que vai ser dele? Eu não imaginava que ele fosse se desenvolver tão bem. E aconteceu. Então, isso é até um assunto que às vezes eu evito, porque resgatar dores profundas dói. Mas dói muito mais hoje do que lá atrás, se for ver. Que aí, a hora que você vê que você superou e você lembra, acaba doendo mais. Mas é isso. Ninguém viu essa mãe. Ninguém soube. Ninguém viu essa esposa que não sabia o que fazer com aquele marido, que não sabia o que aquele marido tinha. E, além de tudo, ter que enxergar ele como homem. Porque, ao mesmo tempo, é um autista. Eu não entendia na minha cabeça como assim, autista, até entender, passar a entender e enxergar ele como homem. E sim, ele é um autista, sim, mas ele é homem. Sim. Ele é perfeitamente como qualquer um de nós, com as suas habilidades, suas falhas, seus defeitos, e um dos seres humanos mais lindos que eu conheço na vida. Ou seja, todo o processo valeu a pena. Gerou-se mais uma vez um testemunho. Sim. Muito bem. Dani? Se existe alguma história, é isso? Que tem muitas. Aquela história que ninguém sabe, que te fortaleceu Sim. nesse tanto. Tem um fato que algo eu nunca vou me esquecer. Quando foi uma dor que demorou muito para ser curada, né? E até hoje ainda, quando eu me lembro, dói muito. Pelas consequências e tudo que nós vivemos nesse tempo, né? Foi quando nós quebramos financeiramente, né? Isso, até mesmo pessoas da nossa família, talvez vão ficar sabendo hoje. E assim, nós perdemos assim tudo. Nós não perdemos a dignidade e a fé. Mas assim, financeiramente, eu acredito, hoje eu entendo que em tudo isso Deus tinha um propósito, né? Que não foi por acaso. E se hoje eu me tornei a pessoa, a profissional que eu me tornei, foi também por essa escola que eu passei, né? Por esse deserto, por esse período. E nós chegamos a um ponto, assim, de tudo que a gente tinha conquistado na nossa vida, quando eu digo nós, é eu e meu esposo, tudo, nós chegamos a um ponto e nós falamos assim, a situação é essa. O que a gente vai fazer? Na época, nós até recebemos, sabe, algumas propostas e coisas do tipo assim, deixa pra lá, isso aí vai caducar, isso aí vai... Mas aí a gente questionava muito assim, eu e meu esposo. Eu não posso fazer isso. Porque como eu vou aos pés do Senhor se eu não honrei um compromisso? Não importa que eu tô devendo em banco. Gente, essa é a minha opinião, tá? Cada um. Essa é a visão que eu e meu esposo tinha. Eu tô devendo no banco, mas não tem problema. Eu tô devendo, tem que ser pago. E a gente acabou vendendo, assim, coisas que a gente tinha conquistado ao longo do nosso trabalho e tal. Mas nós tínhamos essa coisa assim, não importa que nós vamos ficar sem nada, mas nós temos que deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz. E como que a gente iria aos pés do Senhor falar com Deus, sabendo que eu não fui digna de honrar com aquilo que eu tinha condições para honrar? É claro que eu vendi o que eu tinha conquistado, mas a gente tinha essa coisa entre eu e meu esposo. E graças a Deus, eu louvo a Deus por ter assim um esposo temente, um esposo
na mesma visão, né? Uma pessoa correta, uma pessoa honesta. Então, assim, a gente esteve nessa mesma visão. E teve uma vez que nós estávamos indo para São Paulo e isso doeu demais. Nós estávamos indo com um carro emprestado, porque até o carro a gente havia vendido. E meu esposo olhou para um restaurante, o Jangada, e ele disse assim, com ele começou a chorar no carro e aquilo me doeu muito. Porque ele disse assim, ó, Senhor, será que um dia eu vou poder voltar a ter condições de trazer minha família num lugar desse? Desfrutar desses momentos? E aquilo, assim, me doeu muito, porque eu sabia que ele sempre foi uma pessoa muito íntegra, né? Eu também, a gente sempre. E por um descuido de gestão, talvez, a gente acabou chegando nessa situação. Mas eu creio que em tudo Deus tinha já um propósito, né? Como eu havia dito. E eu falo assim, que isso foi algo que marcou muito, que doeu muito. Mas, assim, eu creio que pela atitude que nós tivemos de sermos corretos perante Deus, perante os homens, o Senhor é aquele que restituiu. Tudo aquilo que nós perdemos, ele restituiu em dobro, né? Então, hoje a gente olha e entende o porquê que nós tínhamos que passar por esse processo, né? Então, assim, essa é uma história que, tipo, doeu. Doeu demais. Mas aprendemos com a dor também. Gente, vocês não estão entendendo. Nós estamos aqui com duas mulheres furacão. Porque, embora, né, nós estejamos nesse momento, assim, de mostrar um pouco mais das nossas vivências, vocês não têm ideia do que essas mulheres se transformaram. Não tem ideia, mas vocês vão ter. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse lado profissional, nos projetos, né? Como que as coisas estão funcionando. E aí a gente fala assim, ou um momento de orgulho, né? Porque por mais que a gente, assim, se abale ao lembrar das coisas que aconteceram na nossa vida, a gente também tem aquele momento absurdo de gratidão por estarmos onde estamos. Né? É absurdo isso, né? Fala assim, ninguém vê os bastidores, né? Mas assim, nós nos encontramos aqui, eu atrasada, lógico, né? Como toda quinta-feira que eu venho, mas ok. E o sorriso, a brincadeira, a conversa, né? O reencontro. E a gente ter essa clareza de que esse momento presente, ele está lindo e ótimo e fluindo. Sim. Tudo perfeitamente. Mas eu vou mudar de eixo, tá? Porque, assim, esse momento aí, viu, gente? É só pra vocês entenderem que as histórias não são fáceis, não. Quero entrar agora. O peso de parecer inabalável. Sabe por quê, gente? Isso é a gente que cria, né? A gente tá começando a entender que nós não precisamos o tempo todo ser essas mulheres maravilhas, embora eu adoro isso, sabe? Da Mulher Maravilha. Mas a gente tá aprendendo também a entender limites, né? E como que isso é bom, como isso é importante, porque, né, alivia as nossas cargas. Sim. Vocês sentem que as pessoas acreditam que vocês dão conta de tudo o tempo todo? Sim. Quem é culpada? Nossa. Não vou falar mais nada, vou deixar elas falar. Até eu acredito que eu sou. Eu acredito que eu posso tudo. Que bom! Até o momento em que o corpo começa a pedir socorro, Sim, né? Aí ele fala, Dani, para. Aí sabe como que ele faz parar? Sim. Com uma dor de cabeça, com, né? Não, é enxaqueca, não é dor de cabeça. É uma enxaqueca, uma coluna que trava. Não sei se acontece com vocês, mas geralmente é assim, né? Não, ele começa assim, vai parar por bem ou por mal? Sim. Não vai? Então peraí que eu vou te parar. Aí ele fala, é bem por aí. Sim. E aí, como é que é essa história pra vocês? Hoje, vocês reconhecem que muito daquilo que as pessoas, a imagem que a gente criou, tem a ver com aquilo que a gente veio construindo? Pode falar. O Tati, eu acredito que sim.
Aí você vê que a gente conversa e a gente volta sempre na escolha. Por isso que eu falo, cuidado com a escolha, porque toda escolha tem uma consequência. Opa. E será que estamos preparados para as escolhas? A maioria das vezes a gente vê que não. Principalmente me preocupa muito essa juventude de agora. Eu tenho um, né? Então, essa questão de eu dou conta de tudo. Lá atrás, como a gente já comentou, a vida vai empurrando, assim como eu, a Dani, você, mulheres que passam, as mulheres que estão nos assistindo, que se identificam, a vida vai empurrando, a hora que a gente vê, a gente já tá lá resolvendo problemas, já tá tomando a frente, já tá cuidando da mãe, tá cuidando. Que também se nós pararmos pra olhar, tá errado. Porque é aquilo que a gente fala, a mãe aqui, eu aqui. Eu sou filha, mas aí a gente acaba cuidando de mãe, cuida de marido, cuida de filho. E a hora que a gente vê, nós estamos assim, com 300 quilos nas costas. E eu fui essa Andréia há muito tempo. Eu tenho esse perfil. Por quê? Mas eu comecei a ver, você também, que é da área da psicologia, tem um padrão. E aí é o padrão de repetição. E ali eu vi que eu estava nada mais, nada menos que fazendo o quê? Seguindo o padrão. Se a minha mãe foi submissa, sofreu, eu preciso honrar essa mãe. Como que eu honro essa mãe? Sendo aquela mulher forte, eu sou inabalável, nada me para. E a partir disso comecei também a atrair até relacionamentos na época, namoricos, né? Totalmente passivos. Os meus namorados é aquele sim, sim, amém, tapa. Por quê? Porque a minha personalidade era incisiva, dominante. Não. E até. Mas assim, hoje Mas volto lá, tudo aprendizado. Hoje para com o Davi ser funcional. Porque eu preciso ser essa mãe incisiva, porque o mundo lá fora não vai acolher da mesma forma que eu. Negativo. Então, essa junção de coisas que a hora que a gente vê, você já tá no meio. E aí, a hora que eu vi, foi no momento que eu somatizei, colapsei. E aí eu virei e falei, espera lá. Vamos parar? Inclusive, invalidando o meu esposo. Invalidando, sim. Porque ele, vamos trazer ele aqui agora. Nós temos homens aqui. Vamos colocar um homem que tem uma mulher que faz isso, faz aquilo, cuida da casa. Tudo muito fácil. Ao mesmo tempo, o que passa pela cabeça do marido? Se ela faz tudo, então vou deixar pra ela. Ele tá errado? Você Quem reforçou. fez? Quem assumiu isso? Fui eu. Até por conta, fazendo um adentro aí, né? Por questão do quê? Eu acho que nós três somos iguais. Quando a gente quer na hora. Nós somos assim, gente? O imediatismo. Vocês batem o martelo? Mas o mundo também tá assim. Tudo é muito imediatista. Por exemplo, você viu nossas roupas mesmo, a Dani que nos salvou, Cravo e Canela, as meninas lá da Dani. Um beijo pra vocês. Quero também deixar um beijo rapidinho. A minha Isa querida, minha Isa Biet, que cuidou da minha sobrancelha. Um beijo pra você, Isa. Então, esse cenário que a gente tá vivendo atualmente cobra que tudo. Por exemplo, quero uma roupa, vai em casa. Quero uma comida em casa. Tudo tá muito rápido. Tá tudo colaborando muito para isso. Ainda bem, porque nós não temos mais tempo. Então, e nós não estamos percebendo. Só que aí é que tá. Ainda bem que aí a gente coloca um adendo. E as nossas conexões. Como é que nós aprendemos, Tati? Nas relações. Se eu aprendo ser empática, por quê? Porque você é empática, você vai passar para mim. Se eu aprendo a ser gentil e educada, é porque a Dani é gentil e educada. Eu convivo com a Dani. Lembra que é o meio que nos molda? Opa! E aí nós estamos perdendo isso. Sim. E aí foi o momento que eu parei, virei e falei, espera lá, Andréia. Tá pesado por sua culpa. Você é a única responsável. E aí eu comecei a desacelerar. Então hoje eu brinco e falo assim, eu queria ser a esposa troféu. Ainda não dá. Então às vezes eu brinco, eu faço dengo. E aqui, porque eu quero ser cuidada. Perfeito. Eu quero ser cuidada, eu quero ser amada, assim como muitas mulheres que estão assistindo agora. Então, muitas vêm e falam assim, eu não posso demonstrar fraqueza. Não é fraqueza, mulher. É limite. Agora vamos falar diretamente com elas, que eu acho que elas precisam, viu? Não é fraqueza demonstrar. Muito pelo contrário, você está demonstrando que você chegou no teu limite. E que você está precisando desse colinho. Se você tem o seu parceiro, permita que ele seja o homem da casa. Eu acho que é mais do que isso até, André. Sabe por quê?
Quando você entende o limite, é maturidade. Perfeito. É E maturidade. até vou Que as refazer, não é pessoas o homem, confundem. não é o homem da casa, perdão. Permita que cada um assuma de fato seu papel. Perfeito. Eu sou a mulher e o homem é o homem. Então, por isso que nós estamos vivendo, isso percepção minha, tá? Me julguem, eu sou intensa, eu sou verdadeira e eu vou falar sempre. Eu venho de uma família tradicional. Não considero que nós sejamos conservadores, porque eu tenho um adolescente, não dá pra gente ser muito conservador, porque muitas coisas nós temos que abrir. Só que, assim, vem de uma família tradicional, por quê? Porque é um homem, uma mulher e um filho. Hoje, família tradicional não é mais isso. Hoje a gente vê mães solos, com todo respeito, acolho vocês. Mas, se tem a possibilidade de dividir o peso, dividam. Porque lá na frente não vai fazer sentido vocês irem falar, eu carrego tudo sozinha. Carrega tudo sozinha, porque a escolha é sua. E foi reforçando, né? Foi reforçando. Se eu fico ali podando os papéis ao meu redor, vai sobrar pra quem? Hoje, eu sou cuidada. Hoje, às vezes, eu tô na cama e eu falo, pai. Lá, e tem uma outra história, essa história de pai, tá? Pega um cafezinho pra mim, fazendo favor, vem meu café. Então, eu quero ser cuidada, eu quero ser amada. Aí a gente escuta mulheres falando assim, eu não quero, mentira. Tá enganando a si Todo mundo própria. quer. Pelo menos em determinado momento da vida. Exatamente. Todo mundo vai querer. Com toda certeza. Então, eu acho que é mais cada uma assumir o seu papel ali. Se o meu papel, mora eu, o irmão, mãe, eu assumo o papel de filha, minha mãe de mãe, e tá tudo certo. E um cuida do outro, e aí, de verdade, a gente consegue construir uma rede de apoio eficaz e que, de fato, funcione. E de valores. Se nós entrarmos em valores aqui, nós vamos até amanhã, hein? Dani, assume. Sim. Eu sou aquela que... Eu sou um furacão, gente. Onde eu passo... Gente, essa baixinha é Ai, demais. Eu chego na loja, as meninas brincam, né? Às vezes estão meio assim e tal. De repente eu chego, elas, gente, vamos, que a minha inspiração chegou. Né? Porque assim, eu sou... Faço isso, faço aquilo, tipo, eu consigo administrar isso na minha cabeça, assim, eu já vou passando, vamos fazer isso, vamos. Mas pega Em tudo, né, casa, a Dani? mesma coisa e tal. E assim, hoje, eu acho que eu não consigo ser diferente, né? Mas uma coisa que eu já vejo, assim, uma mudança favorável, digamos assim. Hoje eu consigo reconhecer quando eu cheguei no limite. Aí eu cheguei no limite, essa semana mesmo eu falei pro meu esposo, eu falei assim, ó, chegou no limite. Aliás, eu cheguei no limite já fazia um tempinho, né, gente? Já fazia 1 mês e pouco. Mas aí ele machucou o braço e tal, enfim, a gente teve que adiar a nossa viagem. Mas aí eu disse, ó, cheguei no limite, preciso de uns dias de folga. Vamos viajar. Pra onde? Não sei, só sei que vamos viajar. O destino ainda eu não sei, mas eu já determinei que vamos, né? Então, assim, hoje eu consigo reconhecer esse momento. Pausa, preciso. Eu sempre fui muito controladora de todas as coisas, assim, seja familiar, seja no trabalho. E assim, eu tenho aprendido a soltar um pouco, né? Eu sempre fui aquela mãe muito protetora, aquela mãe, tipo, os meus filhos hoje, um tem 23, um tem 18. E assim, esse final de semana nós vamos viajar, só eu e meu esposo. E assim, isso foi uma grande superação, viu, gente? Porque até então eu achava que eu ia viajar, meus filhos tinham que ir comigo, tá? Hoje eles estão tudo namorando, mas a mãe acha, né? Não, ai, mas eu vou deixar Os nossos eternos eles, não sei o quê. bebês. Então, assim, pra mim foi um grande exercício, né? Falar, não, já tá tudo moço, né? Vamos. Na loja, a mesma coisa. Eu achava, não, eu que tenho que fazer, eu tenho que controlar, tal. Aí nós fizemos algumas mudanças. Hoje, assim, eu tenho uma equipe maravilhosa, tipo, uma equipe de ouro mesmo. Eu creio que ali todo mundo foi Deus que preparou, porque, assim, é uma equipe fantástica. Mas hoje eu tenho uma pessoa, a Carol. Um beijo se a Carol estiver nos assistindo. São fofas.
Que, assim, a Carol hoje é a nossa gerente. E, assim, hoje eu me sinto muito aliviada, porque muitas coisas que me sobrecarregavam, hoje eu tenho a Carol do meu lado e eu entendi que eu posso ter alguém para me ajudar e eu não preciso centralizar tudo na minha mão, como antes eu achava que precisava, né? Aprendeu a ter descanso. Sim. Então, assim, mas eu não posso mentir, gente. Eu ainda sou esse furacão. A diferença é que hoje eu consegui identificar, né, o momento que eu tenho que parar, que eu Perfeito. tenho que pedir ajuda. Às vezes eu chego pro meu esposo e eu falo, ó, tô no meu limite. E eu brinco porque eu falo assim, ó, eu do nada eu vejo um passarinho voando. Eu já começo a chorar. Aí ele fala: "Que foi?" Eu falei: "Eu acho que eu tô cansada", porque quando eu tô cansada eu fico chorona. Então eu já sei, eu comecei a chorar à toa, tá no limite, para, vai descansar. Então, assim, é uma identificação, mas não só eu, mas quem tá ao meu redor também acha que eu tudo posso, eu tudo consigo, mas é por atitudes minha mesmo, né. Sim, e outra, a gente foi buscando os resultados, né? E como Sim, nós temos hoje muitas mudanças de perfil, então a gente acaba pegando mais pra gente. sim. Mas eu acho que o ponto mais Uhum. importante é nós entendermos esses limites, né? Se a gente consegue Sim. identificar e consegue se respeitar, nós estamos favorecendo a saúde emocional, né? Mas agora eu quero entrar no profissional, porque essas mulheres, elas têm muitos projetos, muita coisa em andamento, e são esses os exemplos que eu quero que as pessoas de forma geral vejam. Porque embora sejam mulheres de referência, qualquer pessoa que pense em projeto e que se prepare para isso vai ter resultado. Sim. Então eu quero começar com isso, sobre essa vida profissional. O que vocês têm de projetos? O que está acontecendo? Se tem um xodozinho preferido, né? Hum. E quem começa aí a desdobrar Pode a vida começar, Dani. profissional? Bom, minha vida profissional, gente. Eu brinco, mas é verdade, tá? Eu falo sempre pra todo mundo, isso não é segredo. Que eu falo assim, a Crave Canela é a menina dos meus olhos. Então, assim, eu vou viajar, né? Elas falam, ah, gente, vocês vão fazer tudo certo, porque vocês sabem, né, que a loja é a menina dos olhos dela. E eu falo, é mesmo, hein, gente? Vocês não me dão mancada aqui, hein? Então eu falo assim, mas hoje eu enxergo, tipo, a Crave Canela como a menina dos meus olhos, porque eu entendi o meu propósito. Então, eu falo por isso esse amor pelo que eu faço, né? Uma certa vez eu ouvi uma pregação e nessa pregação eu ouvi a pessoa falando assim, ó, quando você entende o seu propósito, eu vou te trazer um exemplo. Aí a pessoa falou assim, ó, imagina que você ganhe muito dinheiro. Da noite pro dia você acorda e vê lá sua conta bufando, muito dinheiro, só curtir agora. Você continuaria fazendo a mesma coisa que você faz? Eu olhei e falei, claro, eu continuaria fazendo a mesma coisa. Aí eu entendi, esse é o meu propósito. Então hoje eu entendo o porquê de tanto amor por aquele lugar, pelo meu trabalho, O pelo zelo, ambiente, pelo o zelo. empenho. Isso, e eu entendi assim, o que eu posso fazer ali para beneficiar. Porque assim, às vezes as pessoas olham e falam assim: eu quero ter uma loja de roupa para ganhar dinheiro. Puxa vida, sinto te informar, mas você está no caminho errado. Se você quiser ter uma loja de roupa para ganhar dinheiro, procure outra coisa para fazer. Porque se não existir amor, dedicação, você não vai ter sucesso. E quando eu entendi, espera, se esse é o meu propósito, porque mesmo se eu conquistasse independência financeira de alguma forma, eu
gostaria de continuar fazendo o que eu faço. E o que eu posso fazer aqui? Aí eu comecei a falar com Deus e entender outra, né, outra visão, outra coisa. E aí eu falei, poxa vida, faz 18 anos que eu tenho a loja. Aí eu comecei a analisar os colaboradores que já entraram na loja, a forma que eles entraram, a transformação que existiu ali dentro. Cada cliente que entra ali, tipo assim, eu me sinto realizada. Quando entra uma cliente e, tipo, às vezes ela, sabe, tá meia baixo astral, porque talvez vocês não saibam, né? Mas ali é quase um consultório de Psicológico. psicóloga, tá, gente? Que ali a gente ouve de tudo, né? E muitas vezes elas não têm o apoio dentro das casas, tá? Às vezes não tá no peso que elas gostariam, mas aí dentro de casa elas acabam tendo algumas críticas, tal. Então, assim, para nós, para mim e toda a minha equipe, elas são treinadas nessa mesma visão. Eu sempre digo para elas que elas têm que estar caminhando na mesma visão. Porque se todo mundo estiver remando o barco na mesma direção, nós vamos alcançar, nós vamos chegar. Mas se você não estiver na mesma visão, não vai dar certo, porque a gente não tá ali para vender roupas. Vender roupa, qualquer lugar vende. Nós estamos ali num propósito de transformar vidas. O que eu te falei hoje, Dani? Sim, né? A Tati hoje me mandou uma mensagem e tal. E aí eu falei para ela, né? Esse é o nosso propósito mesmo. Então, assim, é muito gratificante eu ver a transformação da minha cliente, que chegou ali, às vezes, com uma autoestima baixa, ou descontente com isso ou com aquilo, ou essa parte do corpo tal. E assim, a gente conseguir fazer ela sair dali, bem, e ela entendendo que, ai, olha, tem essa parte do meu corpo que eu não gosto, tal. Não, ó, vamos equilibrar, a gente pode trazer uma peça aqui que vai valorizar ali e tal. E elas olharem e falarem assim, ó, nossa! Quando elas olham assim no espelho que a gente tem que sair do provedor, elas falam, gente, eu amei essa roupa, como eu fiquei linda! Nossa, eu amei, não sei o quê. Poxa vida, gente, isso não é o valor da roupa vendida, é o valor da transformação, de como ela chegou na loja e ela saiu. Sabe, agora eu encontrei aqui com a Andréia logo no início, fazia tempo que a gente não se via, né, Andréia, pessoalmente. E ela, nossa, olha, eu me senti assim, a roupa tal. Gente, eu não falei pra ela na hora, tá? Mas por dentro, assim, meu coração, ele quase explode, viu? Porque eu falo, uau, eu consegui alcançar o meu objetivo, que é fazer uma mulher se olhar e se ver como ela realmente é, Se reconhecer. né? E não ficar presa ao que o Julgamentos. mercado quer, o que as padrões. pessoas querem e tal. Assim, o nosso propósito ali é fazer a pessoa se ver, se aceitar. Porque perfeição ninguém vai ter. Todo mundo vai ter isso a mais ou isso a menos. Uma é alta demais, a outra é baixa demais, e assim vai. Mas, assim, é muito, muito, muito gratificante, né, no meu trabalho, quando eu vejo essas pessoas sendo transformadas dentro da loja, né? Esse propósito das minhas colaboradoras, das minhas clientes, né? E no decorrer aí vai ter mais gente aí que logo vão ser também favorecidas. Uau! Ai, que delícia! Gostamos, Oi, gente, hein? eu mandei a mensagem assim pra Bonita. Estou me sentindo linda e empoderada. Uhum, é isso E assim, mesmo. gente, isso é muito real, né? A gente não tá olhando para uma vestimenta, nós estamos nos é uma sensação, é um momento, é uma identificação. E isso muda o momento, com certeza. Sim. E aí, moça? Vou pegar esse ganchinho da identificação, vou trazer uma coisa que a Daniela
tem na equipe dela que eu percebi. Eu sou muito observadora. E eu fui pra psicologia, eu acho que a minha vida virou... Bom, tanto que a hora que eu falei pro Guilherme, o esposo da Dani, ele, você, psicóloga... Eu vivo isso com todo mundo, viu, gente? Mas tá tudo bem. Por quê? Volto a falar. Não se espera de pessoas intensas, pessoas como eu, que furacão, que vá pra psicologia. Porque a psicologia é uma ciência do quê? Do escutar. Só que ali acontece algo mágico. Mas, enfim, olha que interessante quando você fala de identidade. Minha paleta de cores da psicologia é essa. E eu observo muito. Eu tenho certeza, porque eu vi que eles entraram no meu perfil e viram a minha paleta de cores e enviaram exatamente a roupa para minha paleta de cores. Então, quando ela diz, sim, mais uma vida. Porque é um resgate de uma autoestima. É uma mulher que tá olhando e falou, meu Deus, ela perdeu tempo. Porque pra gente, a gente pensa assim, né? Porque o que é o bem mais valioso que nós temos? É o tempo. Eles deixaram e pra olhar o meu Instagram pra ver qual é a minha paleta de cores. Pera lá. E aqui tá com a minha paleta de cores. Deixa eu investigar essa mulher. Entendeu? Então, assim, realmente, parabéns, Dani. A gente vê nítido o carinho. Então, assim, eu fiquei extasiada. E como uma boa observadora, na hora eu peguei e virei e falei, eles foram ver a paleta de cores. Mas vamos lá. Eu fui vendedora por 23 anos, então por isso que eu sou muito conhecida aqui na cidade. E já vendi conexão hidráulica, já trabalhei com fertilizante, já trabalhei com tudo. E aí, em determinado momento, é o que eu falo, né? A vida empurra. E aí eu me deparei com eu sempre tive um propósito. Falei, quando o Davi completar 10 anos, eu vou focar e vou estudar. Só que antes disso, eu comecei a estudar muito, porque aí tinha a questão do autismo. Então, assim, eu falei que eu fui moldada pela vida. Porque, por exemplo, o Davi, hoje quem vê, o Davi... todo mundo tem um grande projeto na vida. O grande projeto, a Menina dos Olhos, da Dani. Eu tenho 2 projetos, as minhas 2 grandes meninas dos olhos. O meu Davi, por quê? Porque o Davi foi o meu campo experiencial. Ele foi o meu campo empírico. Eu vi aquele menino de ponta de pé, eu falava, gente, eu preciso aterrar esse menino. Como é que eu vou fazer? Eu preciso tacar o pé dele no chão. E sem querer, eu fui fazendo terapias que começaram a ser funcionais. E aquilo foi mudando a minha mentalidade, fui mudando, aí eu fui para psicologia. Terminei a faculdade lá em São José do Rio Preto, que eu me formei. Comecei a fazer as especializações, fui entender um pouco mais de neuro, e as coisas foram nesse período. E aí eu me deparei com uma questão, que eu adoeci, né? Porque a somatização da mãe atípica, gente, eu queria que vocês me dessem permissão agora para falar um pouco sobre isso. As mães atípicas, as famílias atípicas, elas sofrem muito. Desde preconceito, o burnout mesmo parental. É uma família que muitas vezes a mãe vai comer, se come, porque é o que eu vivo, a realidade lá, 11 horas. Então, assim, tem um pouco mais de gentileza. Porque, de fato, ninguém tá na cara. Ninguém traz. O autismo não tá escrito na cara. Você é autista, eu sou autista. Então, eu acho que tá faltando muito dessa percepção da gente olhar e não rotular. Mas olhar por trás, assim, por que essa pessoa tá fazendo isso? Então, tem um pouco mais de gentileza. Sejam mais gentis. Tem muita gente sofrendo do lado de cá. É pesadíssimo. Tanto que eu estou produzindo um artigo que fala justamente sobre isso. A maternidade atípica, para quem não sabe, a exaustão da maternidade atípica ela é comparada com a pressão de um soldado em campo de batalha. Fica essa reflexão para vocês. Eu vi, inclusive, uma matéria sobre isso recentemente. Exatamente. Então, até a minha dissertação de doutorado, do mestrado é sobre isso, meu TCC é sobre isso, eu quero chamar mesmo para consciência. E aí, dentro desse cenário, Tati, eu me deparei ali com a psicologia, me encantei, porque eu vi a possibilidade de curar almas. E cada pessoa que chegava falava, meu Deus! E aí eu falei, gente, porque até então todo mundo, aí que tá. Você ouvia, a Dani colocou muito bem. Se você der ouvido lá fora, você não segue.
Então, dê ouvido ao que você tem. Se eu tivesse ouvido lá fora, eu não seria quem eu sou hoje. Ainda não cheguei onde eu vou chegar. Porque eu sempre digo, eu ainda vou vencer muito. Porque atrás de mim, se eu vencer, tem muita gente que vai vencer comigo. E aí, através disso, da psicologia, começamos as coisas, e aí nesse processo do adoecimento, eu tomei uma consciência de que não se tratava só de mim, não era só a Andréia que estava sofrendo. Tinha outras mães, outras pessoas. E a partir disso nasceu o sonho das Destemidas, que é a outra minha menina dos olhos. Que é uma associação sem fins lucrativos. Nós completamos 2 anos. Hoje nós pagamos aluguel. Sempre que eu vou, eu falo muito, porque se eu sou o que eu sou hoje, se eu consigo renovar as minhas forças, é porque semanalmente eu tô ali com as minhas mães. E ali eu tiro toda a armadura de sociedade, máscara, tudo. Ali eu chego a mãe do Davi, a mãe atípica, e ali a gente conversa sobre tudo, ali a gente cria a nossa identidade. E aí nós fomos correr atrás de montar esse espaço. Hoje nós estamos, posso falar o endereço? Com certeza. Convido até quem quiser conhecer. Nós estamos na Rua Curitiba, nossa sede própria, pagamos aluguel, temos as despesas, vivemos só do voluntariado e de doação dos nossos anjos colaboradores aí. É na Rua Curitiba, 1014, bem em frente ali do posto de gasolina. Então, hoje nós oferecemos, que era o meu sonho, ainda não, nós estamos caminhando. Então, nós temos agora nossos encontros às segundas-feiras, às 19h30, é a roda do acolhimento, que nós procuramos sempre levar alguém para trabalhar um tema e também que elas partilhem, troquem vivência. Nós temos o atendimento psicológico para as mães, que eu faço. Agora nós abrimos para 6 crianças, nós estamos também atendendo as crianças. Porque não existe a possibilidade da mãe ser acolhida, e eu entendi isso, se o filho não estiver. Perfeito. Lá dentro, então, enquanto elas ficam, nós temos uma salinha sensorial para as crianças. Então, elas levam as crianças e, pasmem, quem cuida dessas crianças enquanto eles estão lá? Adivinha? Seu esposo. Meu marido, meu filho, minha mãe de 70 anos e uma psicóloga. Uau! Uau! O Davi, ele chega, ele senta, gente. Não, agora eu choro mesmo. Até eu quase chorei agora. O Davi chega, ele senta, todas as crianças vão em cima dele. A sala pode estar toda bagunçada, meu marido chega e estabiliza tudo. Então, aquilo ali é o sonho realizado, mas ao mesmo tempo é uma semente que eu plantei, que essa árvore vai crescer, e eu tenho plena consciência que eu não vou usufruir dessa sombra, porque a Associação Destemidas não é minha. E me dói o coração porque eu vejo uma cidade que nós temos 117 mil habitantes, que vocês estão vendo o jeito que está, o quanto está crescendo a neurodivergência. Isso nós estamos falando de neurodivergência, mas o quanto está crescendo as crianças atípicas, e tá todo mundo de braço cruzado. E lembrando, tá? Paizinho e mãezinha que tá aí assistindo, nós não acolhemos só filhos de cuidadores de autista, não. Todos. Porque para mim não faz sentido. A minha dor não é maior do que a sua dor, mãe, que tem um filho cadeirante, um filho deficiente visual, auditivo, não. É para todos. Todos são acolhidos. Agora começamos também um programa de capacitação de renda, que nós estamos ensinando as mães a produzirem, elas venderem para terem um dinheiro para elas. Nós temos também agora o artesanato voluntário. Então, assim, nós estamos caminhando. E se você perguntar para mim o que mais falta, se você perguntar para mim, André, o que você precisa? O que vocês precisam? Porque eu não gosto da palavra eu, é nós. O que nós precisamos? De braços, de mão. Nós não temos voluntários. Fica o convite. Aliás, eu vou me colocar também, porque eu falo assim, gente, é um trabalho lindo. E nós que temos compreensão, né, dos contextos, a gente sabe o quanto que é pesadíssimo. Sim. E falta muita estrutura, e falta muito apoio, falta tudo. Falta tudo. E aí fica, né? Ah, mas é do governo, obrigação do governo. Não.
Esquece. Se você pode fazer, se tem um chamado, se tem no coração, vai lá e faz. Vai fazer a diferença. Então, para mim, os meus dois aí, sem dúvida, é o Davi, porque o Davi foi o que abriu as portas para esse mundo. E da área profissional eu sigo estudando, porque eu tenho que ser o melhor. E também, olha que interessante, tudo que eu vivi, Tati, exatamente tudo, é o que eu trabalho hoje. Eu fui tentante e eu atendo tentantes. Para quem não sabe, tentantes são mulheres, casais que estão tentando engravidar. Sim. Eu atendo luto gestacional, que foi o que praticamente eu passei ali, maternidade, puerpério, mães e também mulheres em todas as suas fases. Então, tudo que eu vivi eu atendo. Só que para a missão, atendimento à mãe atípica, eu não cobro. Aí é tudo feito pela associação. Porque aí é meu Perfeito. propósito e minha missão de vida. Perfeito. Lindo trabalho. Lindo trabalho. Gostaria que todo mundo aí que tá ouvindo tomasse como nosso e que segunda-feira à noite, 7h30, aquilo lá lotasse. E lembre que o voluntariado não faz bem para não faz bem para as famílias e nem para as crianças, faz bem para cada um de nós. Pessoal, muito bom. Dani, você quer comentar algum projeto, alguma coisa a mais? Você quer aproveitar? Está acontecendo algum outro movimento? Sim. Como eu havia dito, né? Quando a gente entende o propósito, e eu entendi que o meu é ajudar mulheres, né? Seja as colaboradores, as minhas clientes, que eu tenho paixão. E agora, né? Foi colocada uma sementinha no meu coração e a gente começou a trabalhar, né? Nisso, eu falo a gente, eu e meu esposo, né? Porque eu tenho as loucuras e ele embarca comigo, né? Eu falo, vamos, ele fala, vamos, né? E tá sempre ali me apoiando. E assim, isso, queira ou não, acaba facilitando muito a minha jornada, a minha caminhada, né? Sabendo que eu tenho ele do meu lado, que me apoia, a parte do marketing, é todo ele que faz. Então, é muito bom isso, né? E agora, o nosso novo projeto é atingir ali, ó, as lojistas, né? Então, toda aquela dor que eu disse para vocês, que eu passei lá atrás, por falta de gestão. Aprendizagem, né? Isso. Eu lá atrás, né? Vamos até lá atrásão, quando eu comecei com a loja, 18 anos atrás, eu não tive alguém que me orientasse de uma forma prática e objetiva. Ó, isso não funciona, ó, isso aqui, vai por esse caminho que é mais fácil. E assim, o nosso projeto agora é o quê? De início, um e-book, né? E trazer 100% prático, né? Então, sem muita teoria, o nosso e-book é assim, iniciou ele, você já começa a pôr em prática, executar as mudanças dentro da sua loja. Então, assim, o nosso objetivo é o quê? Encurtar o seu caminho, né? Facilitar. Perfeito. Mostrar o que nesses 18 anos eu tive que aprender sozinha, gente, ó. Ralado, dói. Porque hoje a gente vê o sucesso, então a gente fala, hoje ela tá bem, hoje não sei o que tal, mas analisa, são 18 anos. E não foram só 18 anos de acertos, de tudo lindo, tudo maravilhoso. Ai, mas você tem uma equipe boa, mas, gente, foi difícil formar essa equipe boa. Mas hoje a gestão funciona. Sim, mas foi muitos erros. E tudo isso eu tive que aprender sozinha, né? Com os próprios erros. Então, esse e-book, o nosso objetivo é isso, trazer para as lojistas de moda, né? Que é o assunto que a gente entende, né? Que domina, para você caminhar de uma forma mais suave, né? E futuramente com mentorias. Então, assim, algo para elas entenderem que elas não estão sozinhas nessa caminhada. Então, assim, o e-book é 100% prático, desde ali o primeiro capítulo
Já é execução, é prática, exemplo, é... Dinâmico, né? Sim. Dinâmico. Já está Então, disponível? já está disponível. Como que as pessoas fazem para chegar até? Nosso e-book é o Destrave Suas Vendas em 7 dias, né? Então, é uma metodologia que você tem ali todo dia de uma forma prática para você já começar a ver mudanças, né? É claro que tudo é um processo, é uma gestão, mas com o nosso e-book você já consegue ver as primeiras transformações, né? O nosso Instagram é Dani Capristo Loja Lucrativa e temos lá no link da bio já o nosso e-book disponível. Eu não sei se a Dani viu, mas propositalmente eu marquei a Dani por ali. Eu vi. Muito bom. Sim. Pessoal, nós estamos aí praticamente indo para o nosso encerramento e eu quero pedir para as meninas que vocês deixem, né, uma mensagem, né, ou que seja algo convidativo, mas que mostre a identidade que vocês atingiram. Então, por favor, agradeço, né, Imagina. vocês estarem aqui, compartilhar um pouquinho da parte pessoal e falar um pouquinho do trabalho de vocês. Muito obrigada e, por favor, passem a mensagem de vocês. Eu queria agradecer, primeiramente, a honra de estar aqui com a minha amiga de tantos anos. Meu Deus, como o mundo dá voltas. Tati, obrigado. Tema maravilhoso. Nos dá a oportunidade de falar sobre. Tem muitas pessoas que evitam falar das dores, né? Mas eu não levo nem como dor, eu falo que são superações. Sim. E até mesmo para as pessoas que estão em casa ver e ficar assim, poxa, se elas conseguiram, eu também consigo. Nossa, eu tô começando agora com uma loja, eu vou pegar esse e-book, eu também vou conseguir. E também eu queria deixar que também eu falei para você que eu ia fazer um presente. Então, assim, para cada seguidor que passar a seguir, eu vou estar também premiando, dando, né, de presente um material que é surpresa sobre autoestima feminina. E o meu Instagram é psi.andrea_alcântara_bertoc. O Bertoc é CHI. É que eu tenho mania de falar Bertoc, mas é Bertochi que se escreve. Então, passa a me seguir, que eu já vou enviar para você lá no direct. Aliás, eu tenho uma parceira também que me ajuda aí na parte do gerenciamento do Instagram. Quero agradecer imensamente a Glaucia. Um beijo para você. E nós vamos estar aí, então, disponibilizando para todas as mulheres e homens também, porque é interessante vocês saberem, viu? Sobre a autoestima das mulheres. Eu vou ganhar, né? Com toda Eu certeza. quero esse material. Você, a Dani, ele tá lindo, foi feito com muito carinho, foi feito através Eu fui buscando mesmo o repertório ali nos meus atendimentos com as minhas O que é mulheres. real, né? E hoje eu atendo, né, as mulheres, então eu fui buscando o que cada uma trazia numa sessão, outra, e foi fazendo todo sentido. E eu queria deixar uma frase para encerrar, que é uma frase que eu tenho para minha vida, e inclusive ela foi no nosso convite de casamento, há quase 20 anos. E essa frase, ela caminha comigo e com o Danilo, meu esposo, a vida toda. Mesmo quando as dificuldades vêm, quando a tempestade vem, que parece que agora vai. A gente segura e eu lembro sempre dessa frase, na verdade ele é um versículo, que diz assim: passamos pelo fogo e pela água, para que a nossa fé não se apoie na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E para completar, sim, existem psicólogos que têm fé, existem psicólogos que conseguem atrelar a ciência a Deus, existem psicólogos cristãos, isso, eu sou psicóloga como profissional, mas eu sou cristã e digo a cada um de vocês que estão assistindo, sem essa fé eu não estaria aqui e eu não seria capaz de levar o que eu consigo levar a vocês. E quero deixar o meu agradecimento do tamanho do mundo a cada uma dessas mulheres que confiam as suas vidas a mim. Eu atendo, Tati, o Brasil todo. Eu tenho de Tocantins, eu tenho de Porto Seguro, Nordeste. Então, assim, eu sou muito grata porque através desse trabalho
dessas dores que foram ressignificadas, hoje eu posso acolher almas, acolher vidas e também gerar esse testemunho. Então, muito obrigada a cada uma de vocês. Fica todo o meu respeito, a minha gratidão e, em momento nenhum, a nossa fé, a nossa crença nesse Deus divino, nesse Deus maravilhoso, invalida qualquer tipo de profissional. Pelo contrário, ele só fortalece. Eu quero agradecer, né, a oportunidade, agradecer a minha equipe que cuida da menina dos meus olhos e a cada cliente que, assim, me permite viver essa realização, né, de poder atender vocês e ver a vida de vocês transformada. Então, assim, muita gratidão a cada cliente que confia, né, no nosso trabalho. E eu quero deixar aqui a mesma reflexão que eu tive um dia lá atrás, que me fez entender o meu propósito, né? Quando eu ouvi, né, sobre se você ganhasse muito dinheiro, você continuaria fazendo ainda o que você faz? Então, que quem estiver nos vendo, seja homem, seja mulher, se façam essa pergunta, porque a verdadeira realização, o verdadeiro sucesso, ele vem daquilo que a gente faz com amor. Então, assim, não adianta a gente fazer algo que talvez não esteja te preenchendo. Ou então, de repente, você faz algo que te preenche, mas você ainda não conseguiu despertar essa essência do porquê você faz isso. Então, que você possa despertar essa essência. Olha, eu faço isso, mas eu gosto, mas espera. Vamos pensar que, através do que eu faço, como eu posso beneficiar pessoas? Que isso é algo assim que nos preenche de uma forma que é uma sensação maravilhosa, gente. É uma sensação assim, tô no caminho certo, tô fazendo o que é bom. E então, assim, que fica essa reflexão para vocês analisarem e talvez, assim, dar mais amor no que vocês já fazem. Isso mesmo. Ô, Tati, quase que eu esqueço. Como que eu vou sem falar agradecer ao pessoal que tá comigo? Meu Deus, me perdoem, tá vendo? Tá vendo o que é sentença, gente? Não é fácil essa vida, não. A minha segunda menina dos olhos aí. Eu quero também deixar aqui o meu coração estendido a cada um que tem segurado a minha mão quando a Destemidas nasceu. Ela era um sonho, ela se tornou realidade. Hoje eu tenho duas, na verdade, que estão comigo desde o comecinho, que são os meus anjos voluntários, as minhas meninas. Nós fazemos toda a capacitação na região, ensinando sobre crise, manejo. Inclusive fizemos um curso recente com a Unifipa, foi o primeiro curso, foi pioneiro, primeiro curso de atendimento inclusivo para lojas, para comércio. Eu quero agradecer a cada voluntário que está ali junto com a gente, acreditando, cada doador que tem acreditado nessa transformação. Sozinha eu não sou nada, eu preciso muito do sim de vocês. E a gente segue na luta, caminhando, vai ser sempre. E também as minhas mães atípicas, vocês sabem que sempre vai ser por todas nós. Então vai ser sempre pelos meus, pelos seus e pelos nossos. Um beijo a cada uma de vocês. Eu amo a nossa família Destemidas. Obrigada, meninas. Eu quero ressaltar que a força que inspira o mundo, ela pode esconder um corpo exausto e uma mente esgotada. Então, que a partir de todas as histórias, de tudo aquilo que vocês vêm percebendo da vida pessoal, que isso não vos impeçam de continuar na luta, mas sempre com muito carinho, com respeito, entendendo limites. Quero que todos reflitam isso, tá? Quanto está custando ser a mulher forte que todos admiram? Tem um preço. A verdadeira força está em reconhecer seus limites, saber se posicionar. Isso é com certeza sair do raso.
Agradeço a todos os presentes, que nós temos sempre pessoas presentes aqui. A minha social media que arrasa, o Vitor que me suporta, minhas convidadas, todos vocês que estiveram aqui conosco novamente. E até a próxima edição do podcast Sai do Raso.